Estamos na segunda pregação de uma série de mensagens intitulada O Discípulo Radical. E a mensagem de hoje que nós iremos trazer aqui é a semelhança de Cristo. Existe uma pergunta, não sei se você já fez esse questionamento, mas é um questionamento comum, as pessoas fazem no geral essa pergunta: qual é o meu propósito? Para que eu estou aqui? Qual é o sentido disso tudo? O que eu devo fazer com a minha vida? O que eu devo fazer com os meus talentos? O que eu devo fazer com os meus recursos? A gente tem algumas respostas simples. A minha vida é para a minha família. A minha vida é para o meu trabalho. A gente tem algumas respostas rápidas, respostas curtas, respostas prontas para isso. Mas a resposta, na verdade, ela é um pouco mais profunda. Qual é o sentido da vida? Você nunca perguntou isso? Qual é o sentido da vida? Por que a vida começou? Por que eu vim para esse mundo? Então a questão ela não é tão simples de responder. Eu vivo para meu filho, eu vivo para minha esposa. Não, existe uma questão mais profunda aí. Qual é o sentido da sua existência? E muitas pessoas tiram a própria vida por não entenderem o sentido dela. Olha só que incrível isso, não é? Incrível, a pessoa tirar a vida por não entender qual é o senso, o propósito que Deus fez ela. E existe uma resposta teológica, uma resposta teórica muito boa, que está nos melhores catecismos, está nas melhores confissões de fé. Eu vou citar aqui a Confissão de Fé de Westminster. O propósito final do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. É uma resposta teórica, uma resposta teológica, correta, obviamente, exata eu poderia dizer, mas ela também fica na superfície. O que é então viver para a glória de Deus? Se o propósito máximo, o fim do homem e da mulher, do ser humano, é glorificar a Deus e ter prazer nele eternamente, o que é então glorificar a Deus? O que é então ter prazer nele por toda a eternidade? Essa é uma pergunta que nós vamos tentar responder hoje, com o tema da própria mensagem que nós intitulamos A Semelhança de Cristo. Você acredita que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ele veio da parte de Deus, ele encarnou, ele era o Verbo eterno, se tornou homem como nós, nasceu da Virgem Maria, caminhou na terra, passou por tudo que a gente passa, teve todas as tentações que nós temos, mas não errou em nada, não pecou em nada, morreu injustamente, segundo a sua própria justiça, ressuscitou ao terceiro dia? Eu acredito que todo mundo aqui pensa dessa forma, talvez não creia ainda, mas entenda a história de Jesus. E se você entende a história de Jesus, o chamado de Deus para você é viver parecido com o que Jesus viveu. É ser semelhante a Jesus. E o nosso esforço aqui hoje é mostrar para você que esse é o chamado de Deus para a sua vida. Que esse é o desejo de Deus para você. Que esse é o propósito de Deus para você. Que você tenha uma vida semelhante à de Jesus Cristo. Mas não apenas semelhante no tempo em que Jesus esteve na terra. Mas o chamado de Deus para nós é que no futuro, não muito distante, se Deus assim quiser, seremos semelhante ao que Ele é hoje. Teremos um corpo semelhante ao que Ele tem hoje. Certa vez, um professor hindu é uma das maiores religiões do mundo, e é uma das maiores religiões por um fato óbvio, A Índia, que tem, eu acho que 1 bilhão de pessoas lá na Índia, por aí, 1 bilhão de pessoas morando na Índia. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, lá tem 1 bilhão, se eu não me engano, é a religião predominante, Então, consequentemente, uma das maiores religiões do mundo. E esse professor, certa vez, disse: se vocês cristãos vivessem como Jesus Cristo, a Índia estaria aos seus pés pela manhã. Parou para pensar nisso? Se vocês cristãos vivessem como cristãos, vivessem como Jesus Cristo, a Índia estaria aos pés de Jesus amanhã pela manhã. E um ex-muçulmano árabe, uma outra grande religião, que é
os muçulmanos aí, né? Ele, que se tornou reverendo no futuro, disse o seguinte: se todos os cristãos fossem cristãos, hoje não haveria mais islamismo. Já parou para pensar? Olha essas duas afirmações. Vamos pensar numa afirmação mais próxima da realidade do brasileiro? Se nós fôssemos crentes de verdade, crêssemos de fato em Jesus e vivêssemos a semelhança de Jesus, o Brasil seria transformado. A transformação que eu espero para o meu lar, a transformação que eu espero para a minha igreja, a transformação que eu espero para a minha cidade, para o meu país e para todos aqueles que eu amo, pode ser encontrada em uma vida semelhante à de Cristo. Afinal de contas, ser cristão é ser um pequeno Cristo, ser um cristãozinho, um cristinho. Esse é o chamado de Deus para você. Então o que nós precisamos para viver para a glória de Deus e para ter prazer nele, começar a ter prazer nessa terra e que esse prazer transborde para a vida eterna, é viver como Jesus de Nazaré viveu. Então como Jesus viveu? Essa é a pergunta. Como Jesus viveu? Então tem muitas coisas, né, que Jesus fez quando caminhou entre nós, mas eu destaquei algumas aqui que eu quero trazer. A primeira está em Romanos capítulo 8, versículo 29, vai dizer assim a palavra do Senhor: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre... Olha, bem na hora, gente, mas vocês são demais, hein? Alguém poderia dizer que eu estava enrolando, mas deu certo, ó, apareceu. Acompanhe comigo aí, vamos de novo então. Romanos capítulo 8, verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Existe uma predestinação da parte de Deus. O Senhor te escolheu e Ele te escolheu com um propósito. Ele te escolheu com um destino. Ele não te jogou aqui nesse mundo e deixou você ao seu bel prazer. Não, Ele tem um destino para você. Ele tem um propósito para a sua vida. E qual é esse propósito? Para serem conforme a imagem do seu... Será que a gente pode falar isso? Falar juntos isso? Para sermos conforme a imagem do seu... Vamos de novo? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. O Senhor nos predestinou para sermos como Jesus. O discípulo radical, aquele que de fato caminha aos pés de Jesus, que é chamado por Deus, não é chamado para qualquer coisa. Você não foi chamado para ganhar o mundo e perder a sua alma. Você foi chamado para ser parecido com Jesus. E sabe o que é estranho para nós? A gente não conhece Jesus o suficiente. Então a gente pensa que ser parecido com Jesus é um negócio ruim. Ah, ser como Jesus é um negócio ruim. Nunca vai ser ruim fazer a vontade de Deus. Nunca vai ser ruim ter o Espírito Santo em nós. Nunca vai ser ruim ser parecido com Jesus. Então o primeiro propósito, né, a primeira maneira de andar como Jesus é entender isso. Fomos predestinados para isso. Precisamos nos apoderar disso. Precisamos nos apropriar disso. Essa palavra de Deus para mim. Eu fui feito com o destino de ser como Jesus. Isso é maravilhoso. A fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É mais ou menos assim para você entender. Deus, Ele ama tanto Jesus. Ele ama tanto Jesus, que o desejo dele, a vontade dele foi ter muitos filhos parecidos com Jesus. E esse é o chamado de Deus para a sua vida. E você está preparado para isso? Não! Não está! Não está! Ninguém está! Como é que vive como Jesus viveu? Para viver como Jesus viveu, precisamos ter o espírito que Jesus tinha. Para viver como Jesus viveu, precisamos ter o relacionamento que Jesus tinha com Deus. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. O segundo texto que eu quero trazer para nós pensarmos aqui, está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18, que vai dizer assim: e todos nós, com o rosto descoberto,
contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Olha que extraordinário. A transformação para sermos parecidos com Jesus não acontece da noite para o dia. É isso que Deus está dizendo. Então não se frustre tanto. Não se assuste com essa mensagem. O Senhor me chamou para viver como Jesus, então vou abandonar meu trabalho, vou abandonar meu emprego, vou abandonar minha família, vou para o trecho, vou ser um andarilho agora, falando de Jesus de porta em porta. Não é esse tipo de semelhança. Porque isso tem a ver com o ministério de Jesus. Jesus, ele veio para inaugurar um reino, ele precisava viver como ele viveu. Mas não é somente dessa forma. Existe algo mais profundo ainda aqui. Para nos tornarmos parecidos com Jesus, precisamos entender que estamos vivendo em um processo. E é interessante que o texto não fala de sofrimento em sofrimento, de dor em dor, de miséria em miséria. Não, é de glória em glória. Como diz o apóstolo Pedro, ainda que por breve tempo, contristados nesse mundo. Olha só, somos contristados nesse mundo por um breve tempo. Mas o Senhor nos conduz, querido. Lá em Hebreus vai dizer, né? O Senhor nos conduz, Ele nos conduz em triunfo. Lá em Coríntios vai dizer também. Então nós precisamos ter isso em mente. O Senhor quer nos conduzir, nos transformar de glória em glória, a própria imagem do Senhor Jesus. Em Jesus, a imagem de Deus que foi perdida por Adão no pecado é restaurada. Então o chamado para sermos semelhantes a Jesus parte primeiro do entendimento de que eu fui eleito para esse propósito. Depois parte do entendimento de que existe um processo, existe uma caminhada, e é nesse processo que eu serei transformado de glória em glória. É engraçado como o amor de alguns se esfriam. Quando a gente conhece Jesus, a gente vive o primeiro amor. O primeiro amor é extraordinário. Eu sempre dou esse exemplo e não vou cansar de dar ele. No primeiro amor, se mandasse atravessar a parede, você corre. Bate de cara na parede, cai no chão e fala, me faltou fé. Você nunca vai culpar o doido do pastor que mandou você atravessar a parede. Vai falar, não, me faltou fé. Se eu tivesse um pouquinho mais, você está no primeiro amor. Falar, irmão, se você pular daqui, você vai voar. Você pula, pum, prancha no chão. Ai, me faltou santidade. É assim. Você está no primeiro amor. Só que você vai se frustrando com você mesmo. Porque à medida que você se aproxima da luz, olha só, você vai se aproximando da luz, vai ficando mais claro o seu rosto, você vai vendo melhor as suas imperfeições. Então esse processo de santificação muitas vezes nos assusta, mas o chamado de Deus para nós é esse, querido. A caminhada de transformação é de glória em glória, a cada dia mais parecidos com Jesus. O terceiro texto está em 1 João, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A gente tem 3 situações aqui, nesses 3 textos distintos. A primeira é algo que acontece no passado. Antes de você nascer, Deus te escolheu. Te predestinou para você ser parecido com Jesus. Acontece lá no passado. A segunda situação acontece no presente. Você está sendo transformado de fé em fé, de glória em glória, de passo em passo, à semelhança de Jesus. E a terceira é a gloriosa, é aquele glorioso momentum que nós todos esperamos e junto com o Espírito Santo clamamos, Maranata, vem logo Jesus, porque está no futuro. A terceira situação é aquele dia em que Jesus se manifestará por completo e seremos semelhante a Ele. Isso é muito maravilhoso. Meu coração fica maravilhado com isso, porque a gente erra tanto nesse processo, nessa caminhada, a nossa fé é vacilante, os nossos pensamentos são vacilantes, a nossa santidade é vacilante. Aí Jesus vem com uma promessa dessa: calma, filho,
se você já me recebeu como seu Senhor e Salvador, haverá um dia que eu vou te livrar da dor, eu vou te livrar do pecado, eu vou te livrar da morte, eu vou te livrar das dúvidas, eu vou te livrar da insegurança, eu vou te livrar do medo de uma vez por todas, porque nós seremos semelhantes a Ele. Então esse é o chamado de Deus para nós, sermos semelhantes a Jesus. Fomos predestinados para isso. O Senhor está nos transformando na imagem de Jesus, e haverá o grande dia em que seremos, de uma vez por todas, parecidos com Jesus. Então acabou. Ser semelhante a Jesus é entender isso? Não. Não é apenas entender. De manhã o Marquinhos pregou muito bem aqui, que o chamado de Deus para nós não é para sermos interlocutores do Evangelho, apenas anunciadores do Evangelho, mas testemunhas. Não fomos chamados, como eu gosto de dizer, como advogados do Evangelho, defensores do Evangelho, mas testemunhas, pessoas que vivem. Então, seria apenas isso? Seria apenas entender isso? Não. Deus espera que os seus filhos entendam isso intelectualmente, recebam pela fé e caminhem em direção ao propósito de Deus. A vontade de Deus é que os planos deles, ou melhor, é que seus planos se alinhem com os planos dele. Você não entende o seu propósito, talvez não viva uma vida totalmente plena e feliz, porque o seu propósito de vida está desalinhado com o propósito que Deus tem para você. Você será pleno e satisfeito quando der um passo de fé em direção a Jesus e começar a caminhar nos passos dele, nas pegadas dele, andando nas pegadas. Você já andou num lugar escuro? Quando eu ia pescar lá em Três Lagoas, a gente saía cedo e às vezes voltava já no escuro, à noite. E muitas vezes íamos despreparados, sem lanterna, sem nada, no meio do mato, entrava às vezes dentro da fazenda dos outros para pescar. E voltando à noite, nós fazíamos uma fila. Engraçado que à noite, no meio do mato, ninguém anda espalhado, né? Todo mundo anda um atrás do outro ali, ó. E eu pequeno, morria de medo de uma onça, de um trem me pegar. Mas ia ali, meu pai na frente e eu pisando onde ele pisava. Eu não ousava pisar para cá. Eu não ousava pisar para lá. Eu pisava onde ele pisava. Porque ele pisou primeiro naquele terreno. Então o chamado de Deus para nós não é apenas entendermos, não é apenas recebermos pela fé, mas é começarmos a dar passos de fé nas pegadas de Jesus, andar pelo caminho que ele andou. 1 João capítulo 1 versículo 6 vai dizer assim: se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não adianta apenas uma afirmativa verbal. Não adianta apenas confessar com a boca, é necessário crer com o coração. Dizer que somos cristãos dentro de um país como o nosso é muito fácil. Quero ver você dizer que é cristão lá no Iraque, lá na Palestina. O chamado de Deus para nós é mais do que professar uma fé, mas é caminhar nessa fé, é andar nessa fé. Então essa mensagem é um desafio para você, para que você a escute, mas não apenas entenda, ou apenas a receba pela fé e fala, não, eu recebi no meu coração, mas que essa palavra gere frutos para a eternidade, que você ande como ele andou. E eu separei aqui 3 características fortes em Jesus, que se você copiar, você já vai estar entrando num caminho muito bom, que é o caminho de Jesus. O primeiro está lá em Filipenses, capítulo 2, eu não vou ler, para nós não alongarmos, mas é o chamado de Deus para sermos semelhantes a Cristo em sua vida. Filipenses capítulo 2, versículo 5 e diante, vai dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se você tiver com a Bíblia, de repente NVI, não vai estar sentimento, vai estar tende em vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Se for uma versão mais antiga, vai estar sentimento. Por que essa diferença? Porque não existe uma palavra no português
para traduzir a palavra grega que foi usada ali, que é a palavra froneu. Frônesis é a palavra conjugada ali. Tende em vós a mesma frônesis, a mesma atitude / sentimento, ou seja, não é apenas a ação, mas é também a motivação correta. O chamado de Deus para mim e para você é ter isso em nosso coração, buscarmos isso. Tem muitas pessoas vivendo uma vida espiritual fracassada, porque pararam de percorrer as pegadas de Jesus. Não é apenas entender, não é apenas falar que crer, mas é caminhar, é pisar na pegada. E o chamado de Jesus para você nessa noite é: coloque em seu coração o meu sentimento, haja como eu faria. Ou haja como eu agia, não dá, né, Moisés? Faça como eu faria. Caminhe como eu caminharia. Sinta como eu sentiria, tá vendo? Não é, vou largar o emprego, não é isso que Jesus está dizendo. Mas é a disposição em fazer a vontade do Pai. O texto vai continuar dizendo: porque ele não usou por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Ter o mesmo sentimento é não se sentir a última bolacha do pacote. É não se sentir lá a rapa do doce de leite argentino, que eu ganhei essa semana, gente, é delícia. Pega, compra, que aí você vai gostar. Tá difícil não comer aquele trem. É não se sentir isso, mas é ser bem-aventurado. Como diz o texto de Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? É ser aquela pessoa miserável? Não, não é isso. Ignorância pensar isso. Ser pobre de espírito é entender a nossa pobreza espiritual sem Jesus. Nós precisamos dele. Então o chamado de Deus para você, gente, planta no seu coração o sentimento e a atitude que tinha em Jesus de ser servo mesmo sendo Deus, de se fazer o menor mesmo sendo o maior. Não é a última bolacha do pacote, não é a cocada preta, nada disso. Jesus sim podia bater no peito e falar assim: eu sou a última bolacha do pacote. Sem mim vocês estão tudo perdidos. Na verdade ele disse isso, né? Sem mim nada podeis fazer. Jesus podia bater no peito, mas ele não usou por usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele não tomou para si a glória de Deus. Antes ele se fez servo. E a pergunta que eu quero fazer para você: você é servo? Aí vem o segundo ponto. O primeiro é esse: ter assim o sentimento e a atitude de Jesus. O segundo ponto é: temos que ser semelhante a Cristo no seu serviço. Eu me escandalizo com a igreja. Eu me escandalizo com a igreja. Me escandalizo. Me escandalizo às vezes comigo mesmo. Porque assim, se a gente olhar o padrão de Jesus, a gente se escandaliza com a gente mesmo, né? Aí quando a gente não olha a trave no nosso olho, a gente olha o cisco dos outros. Quando eu olho o cisco no olho de vocês, eu fico escandalizado. Eu escandalizo. Como que falta disposição em servir. Ser semelhante a Jesus no serviço. Olha só, escolha fazer isso, irmão. Como é que Jesus servia? Como é que Jesus servia a sua comunidade? A sua igreja ali, o protótipo de igreja, que estava para começar depois da descida do Espírito Santo. Como ele servia? Como ele vivia? Domingo que vem pela manhã eu vou pregar Atos capítulo 2, né? E tem uma frase poderosa que eu quero usar nessa mensagem aqui também. Muitos de nós não seríamos da igreja de Atos dos Apóstolos. Muitos de nós não seríamos da igreja do Pentecoste. Não seríamos. Não suportaríamos viver na dimensão espiritual daquela igreja. Ser semelhante a Jesus no serviço é possível para aqueles que nasceram de novo. João capítulo 13, eu não vou ler também,
vai contar aquele momento em que Jesus reúne os seus discípulos um pouquinho antes da ceia. E ele coloca os seus discípulos ali, ele se senta com uma bacia e ele lava os pés dos discípulos. Alguns irmãos mais radicais fazem isso nas igrejas, né? Eu vou lavar os pés dos irmãos, aí senta com um balde e lava os pés, aí tem um visitante que não vai entender nada. É igual a música que a gente cantou aqui agora, né? Esse é o som do carpinteiro. Se as pessoas não souberem que a profissão de Jesus era carpintaria, não vão entender. Como assim som de carpinteiro? Que igreja maluca é essa? Cantando som de carpinteiro, gente. Que loucura, porque Jesus era carpinteiro, né? Era a profissão dele. Então veja, as pessoas não vão entender lavar os pés. Talvez eles estejam certos, né? A gente deve lavar os pés dos outros, não sei. Talvez estejam certos. Mas o meu entendimento desse texto não está no sentido literal, mas no significado do que Jesus está fazendo. Porque quem lavava os pés eram os escravos. Se você chegasse na minha casa naquele tempo, não seria eu que lavaria os seus pés. Seria um escravo que lavaria os seus pés, um servo. Porque existe um eufemismo na palavra. Quando a gente encontra servo na Bíblia, muitas vezes a palavra ali no original é escravo. Tem muitas vezes a tradução do diáconos, né? Diaconeu, que também é servo. Mas a maioria das vezes que nós somos chamados para sermos servos de Jesus é no sentido de escravidão. Mas não é a escravidão que a gente conhece, né? Porque Deus não é mau. Mas é no sentido de nos dobrarmos ao senhorio de Jesus. Jesus lava os pés dos discípulos, faz um serviço de escravo. E isso nós precisamos aprender também. Terceiro lugar, precisamos sermos semelhantes a Cristo em seu amor. Não é apenas sentimento, e eu separei amor de sentimento aqui. Porque amor não é a mesma coisa que sentimento. Amor é uma ação que pode se traduzir em sentimento, mas nem sempre. Jesus diz que amar a Ele é obedecer a Ele. Olha só. Ele não diz que amar a Ele é você levantar as mãos no culto, ficar trêmulo, chorar. Não disse isso não. Nada contra. De vez em quando eu faço isso aqui. Eu fico aqui choroso aqui, igual bebezinho, criança. Joelho aqui, choro até não querer mais. Nada, não estou falando mal disso. O que eu estou querendo dizer é que amar a Deus não é isso. Isso pode ser você sendo tocado, sendo levado ao arrependimento, recebendo o Espírito Santo de uma maneira poderosa, mas amar a Deus não é isso. Efésios capítulo 5, versículo 2 vai dizer, e viviam em amor, e vivam é uma ordem, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Presta atenção. Ele fala, vivam em amor, e ele explica o que é viver em amor. Ele fala que viver em amor é viver uma vida abnegada, é se sacrificar pelo outro. A gente se sacrifica por nós, pelos nossos sonhos, pelos nossos propósitos, pelo nosso bolso, mas pelos outros, eu me sacrificar, de maneira alguma, está errado. Caminhar à semelhança de Jesus é amar como Ele amou, amor sacrificial. E o amor sacrificial, você quer dar um presente para Deus? Ó, a heresia. Você quer dar um presente para Deus? Eu vou te falar como é que você pode dar um presente para Deus. Se sacrifique pelos outros. O texto vai dizer que quando a gente se sacrifica como oferta, ou seja, muitas vezes a gente nem quer fazer aquilo, não é nosso desejo, não é a nossa vontade, mas a gente sacrifica em oferta. Isso sobe como um aroma agradável. Perfume gostoso. Eu sou muito alérgico, então tem perfume que a pessoa passa por mim e eu começo a espirrar. E meu espirro é extremamente escandaloso. Puxei meu pai. O dia que você vê eu espirrar, se você não estiver preparado, você é arrebatado. Extremamente escandaloso meu espirro. Então tem às vezes o aroma pode até ser bom, mas não é agradável porque eu tenho alergia. A alergia me atrapalha. Agora tem alguns que passam assim, você sente aquele cheiro, aquilo não te faz mal nenhum. Eu mesmo que sou alérgico, não sinto nada, só sinto o cheiro, falo, nossa que agradável.
Nossa, que delícia esse cheiro, olha como preencheu o ambiente. Quando a gente vive um amor sacrificial, o amor que Deus nos chamou para amar, é esse aroma que sobe até as narinas de Deus. Você tem vivido este amor sacrificial? Tem vivido? Tem se sacrificado? O louvor pode subir aqui, por favor. Esse é o chamado de Deus para a sua vida, querido. Ser semelhante a Ele nas suas atitudes e nos seus sentimentos. Ser semelhante a Ele no seu serviço. E ser semelhante a Ele no seu amor. Difícil? Não é. Você foi escolhido por Deus para viver essa vida. Você foi escolhido por Deus para viver uma vida significativa. Uma vida extraordinária. Uma vida que vai fazer diferença no mundo. Que vai deixar um legado. Nós precisamos aprender a nos dobrar à vontade do Espírito Santo. Nós resistimos. É por isso que não vivemos assim. Porque resistimos. A palavra de Deus vai dizer: não resistais ao Espírito. Talvez aqui, enquanto eu falo, o Espírito Santo está trazendo à sua mente coisas que você precisa mudar, para ser semelhante a Ele nas atitudes, nos sentimentos, para ser semelhante a Ele no serviço, para ser semelhante a Ele ao amor. Mas como que você está? Dobrado? Entregue? Falando: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu viverei o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Talvez não. Talvez você pode até se ajoelhar com o corpo, mas com o coração está ereto, está em pé, não se dobra, não se curva, tem dura cerviz. Nós precisamos nos dobrar à vontade do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução e contenda, mas deixai-vos encher do Espírito. Eu gosto dessa versão da NVI. Deixai-vos encher. Você não se deixa encher. Nós precisamos nos dobrar, deixar-nos encher, para vivermos essa vida extraordinária, essa vida bendita, essa vida de graça, essa vida maravilhosa. Se assim nós fizermos, seremos de fato transformados de uma vez por todas à semelhança de Cristo. E depois de todo esse meu esforço para mostrar para você que você precisa se parecer com Jesus, a pergunta é uma só. E o louvor vai cantar aqui agora e você vai poder refletir sobre isso. A pergunta é uma só. Você quer? Você quer ser parecido com Jesus? O que te falta? Aí eu falei que a pergunta ia ser uma só, né? Mas não vai ser uma só, não. Você quer? O que te falta? O que te falta? Para você viver tudo que Deus tem para você. Para você ser pleno, completo. O que te falta? Eu tenho certeza que só te falta uma coisa, uma decisão. É isso que te falta, uma decisão. Porque se a palavra de Deus é verdadeira, muitos dos que me ouvem aqui foram predestinados para isso. Então por que você não se dobra? Te falta um passo de fé na pegada de Jesus? Então dê nessa noite esse passo de fé, se entregue de uma vez por todas, se dobre de uma vez por todas, viva o plano de Deus, querido. Pare de remar na contramão de Deus. Você sabe que nas redes sociais, está famosa hoje, existe uma maneira de você ser muito seguido. É uma maneira boa, às vezes é uma estratégia boa. Se você seguir isso, você pode dar certo. É você entrar, que eles vão chamar de hype. Você tem que entrar no hype. Você tem que entrar na onda, você tem que entrar no
momento, você tem que entrar na ascensão. O que está em ascensão? O que estão fazendo de melhor? Faz igual que você vai entrar no hype. Eu quero dizer para você que tem um hype de Deus também. Não é igual da rede social não, mas tem um hype de Deus também. Tem a onda de Deus também. Pare de querer criar o seu movimento, criar a sua onda. Não, querido, está lá o hype de Deus. É só você entrar que você vai viver a bem-aventurança, que você vai viver a bonança, que você vai viver a verdadeira prosperidade, que você vai viver pleno, feliz, alegre, completo, com um propósito real de vida. Entra no hype de Deus, entra na onda de Deus. Durante muito tempo eu pensei que eu precisava criar um movimento. Não preciso criar, o hype está aí, o movimento está aí. Entra no movimento de Deus. E a estratégia de Deus para salvar o mundo é a igreja. São vocês. Então o chamado de Jesus para você é para essa vida bendita, é para essa vida gloriosa, é de glória em glória, lembra? É para essa vida de graça. E ainda que algumas coisas não saiam, ou talvez tudo não saia como você desejava, eu posso afirmar com toda segurança que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Eu posso afirmar com segurança que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu posso afirmar com segurança que o Senhor nos diz: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de guerra, para vos dar o fim que desejais. Esta é a promessa, esta é a palavra. Então pisa na água, querido, para viver o milagre. Tem gente orando: Deus, qual é o meu propósito? Deus, qual é o meu sentido? Está aqui na sua frente. Seja como